Eu tô tão ansiosa pra falar que eu nem sei o que falar. Neste exato momento, meu coração pulsa forte, está batendo muito forte. E eu tô, assim, com um pouco aqui de ansiedade. Porque eu sentei aqui para gravar um vídeo e, para falar a verdade para vocês, eu nem sei bem o que dizer aqui. Eu sei que eu tenho muito o que falar, mas às vezes faltam palavras, né? Faltam palavras para dizer o que eu preciso dizer para vocês. Porque eu não quero falar aqui só por falar. Eu não quero sentar aqui na frente da câmera e dizer qualquer coisa. O que eu quero é que o que eu fale seja para você que está aí do seu lado, é como eu digo, que faça a diferença, que faça a mudança. E hoje eu quero falar um assunto de como que Deus está mudando a minha vida, está mudando a vida da minha família. E sabe como que isso está acontecendo? É que cada vez mais eu busco ter uma intimidade com Deus. Mesmo vivendo, né? Sim, fazendo parte ali dentro da igreja, né? Desde criança, eu conto isso aí num outro vídeo. Nunca foi assim tão forte como está sendo agora, como está sendo esse ano. Mas isso eu percebo que é porque o que eu estou vivenciando no momento é tudo que eu estou aprendendo, todo o conhecimento. E eu estou buscando assim cada vez mais estar junto de Deus, a falar com Deus, né? Eu encontro Deus em tudo, né? A gente precisa contemplar as maravilhas que Deus fez para nós. Em que um mundo que quer mostrar totalmente ao contrário. Um mundo onde a gente deixa a gente com ansiedade, a gente com medo, com insegurança. A gente está vivendo um mundo competitivo, um mundo que um quer ser melhor que o outro, um mundo cheio de ambição, de egoísmo, de injustiça. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente precisa também ver aquele mundo, o mundo que Deus criou para nós. Porque Deus criou maravilhas. A gente precisa ali contemplar o céu, a natureza, os animais, os pássaros. E, e esse mundo não está deixando que nós contemple isso. E a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa ainda contemplar essas maravilhas que Deus fez para nós. E a gente tem que ser grato por tudo isso. Que mesmo a meio a todo esse transtorno, em meio a toda essa agitação, esse barulho, a gente tem que ser grato. A gente tem que agradecer a Deus. E eu, ultimamente, ando fazendo isso. Eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele faz, pelas maravilhas que Ele já fez, pelas bênçãos e graças que Ele derramou na minha vida, na minha existência. Uma frase que eu falo e repito várias e várias vezes. Eu estou sendo moldada, eu estou sendo transformada por amor e para o amor. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui na frente da câmera, estou aqui falando, né? Para que essa mensagem chegue até você, para que você também tenha certeza que Deus te ama, que Deus quer o melhor para você, para sua vida, para sua família. E por isso a gente tem que buscar essa intimidade, buscar falar com Deus nas orações, agradecer a Deus por cuidar de cada detalhe, por tudo aquilo que a gente faz. Que às vezes é tão corrida, às vezes a vida é tão a gente preocupa tanto com outras coisas que a gente esquece de ver os detalhes, os cuidados de Deus na nossa vida. E eu dou exemplos sobre isso.
Eu dou os meus próprios exemplos, né? Porque igual aqui é um canal onde eu falo a realidade da minha vida, as experiências da minha vida. E qual o exemplo que eu posso trazer aqui para vocês? Eu vejo, por exemplo, a proteção. O meu filho, ele sai todo dia para trabalhar. Eu tenho um filho de 16 anos. Ele vai de bicicleta todos os dias, né? De segunda a sexta, para ser mais exato. E ele vai de bicicleta aí pela cidade. E ele trabalha uma distância boa. Agora eu não vou saber falar aqui para vocês, mas eu vou deixar aqui escrito. E ele vai todo dia e volta de bicicleta. E meu coração, no começo, no início, ficava bem apertado. Mas eu aprendi a confiar em Deus, a entregar a vida dele, né, do meu filho, nas mãos de Deus, para que ele proteja dos perigos, do caminho, desse trajeto de ida e volta dele, de todos os dias. Porque ele anda em meia trança, meio, né? E hoje em dia o trânsito anda tão difícil ultimamente. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tá ficando cada vez mais difícil. As pessoas não respeitam mais o trânsito, não respeitam pedestres, não respeitam as pessoas, passam sinal vermelho, não dão certo, acelera. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Mas esse é um dos exemplos que eu vejo, né? Tanto ele como meu marido, né, a minha filha, né, sempre essa proteção. Eles saem, mas eles voltam, né? Porque é o cuidado, é o amor, é a proteção de Deus. E vejo assim, uma coisa assim, que eu sempre peço a Deus é o necessário. É o necessário, hoje em dia eu peço o necessário para minha vida, né? Para que eu possa sim cuidar da minha família e também possa compartilhar com aqueles que não têm, com aqueles que necessitam. Então, deixa eu só respirar aqui um pouco, me soltar, que eu não sei se eu tô falando igual um robô. Meu marido fala que às vezes eu falo igual um robô, e realmente, às vezes eu fico meio travada. Mas respirar um pouquinho. E se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E deixa também aquele joinha para nos ajudar aqui. Mas como eu estava falando aqui para vocês, eu sempre peço a Deus ali o necessário, suficiente para o sustento da minha família. E para que também eu possa, né, repartir, possa também compartilhar com aqueles que não têm, aqueles que procuram, aqueles que precisam, né? E eu vejo esse cuidado, que às vezes assim, no momento que parece que vai faltar alguma coisa, quando vê, Deus providencia. Ultimamente, tá acontecendo isso na minha vida, para falar a verdade para você. Deus vai providenciando as coisas, vai surgindo coisas ali que às vezes você nem pediu, e as coisas vão acontecendo. E eu tô assim, observando isso, eu tô conseguindo observar mesmo em tanta, né, como eu falei, em tantas coisas que o mundo tá oferecendo, eu tô percebendo esse cuidado, esse amor de Deus por mim e pela minha família. E uma coisa eu digo para você, Deus também quer cuidar de você, quer cuidar da sua família. Basta você querer, basta você procurá-lo, mas procurá-lo de todo o coração, com todo o seu amor, se entregar mesmo, confiar, entregar ali a sua vida, qual que é a sua necessidade, o que que você precisa. Entrega mesmo, entrega ali para Deus. Fala com Deus, fala aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita, que Deus vai providenciar para você, para a sua vida, vai trazer ele para a sua família. Mas primeiro a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. É a fé, né? Me falaram uma coisa aqui que eu lembrei, né, sobre a fé. O que que é a fé? A fé é difícil. É difícil a gente ter fé. Sabe por que que eu digo isso? Porque é uma coisa que me falaram, que a fé é você ter a certeza de que aquilo que você pede a Deus, aquilo que você pede em oração, será realizado. Sabe o que que acontece? É que muitas vezes a gente pede, 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 mas a gente já fica colocando ali. Será que Deus, a gente duvida, será que Deus vai realizar? Será que isso vai acontecer? Será que, né? Fica esse será. Talvez isso aconteça, talvez isso não aconteça. Então, você não está tendo realmente aquela fé que você precisa ter,
que confiar e entregar que aquilo que você pede em oração, que se for da vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. É isso que é a fé. E é isso que eu falo para você. É isso que está fazendo mudar a minha vida, porque eu estou acreditando, eu estou confiando. Não é fácil, não é fácil, porque às vezes acontecem umas coisas que a gente realmente bate aquela incerteza no nosso coração, bate aquela dúvida. Será que Deus vai providenciar? Será que Deus vai fazer acontecer? Então é isso que a gente precisa confiar e acreditar na nossa fé. Se você está afastado de Deus, se você está afastado da igreja, da oração, volte, comece aos poucos. Comece rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai vendo a necessidade. Participe da Santa Missa, volte. Se você faz tempo que você não vai, vá à Santa Missa. Isso vai te ajudar e muito. Se você às vezes não fez a primeira Eucaristia, procure na sua paróquia, procure uma paróquia perto de você, faça. É importante você receber essa Eucaristia de Jesus, que isso vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer o seu coração e vai te ajudar a curar todas as feridas, todas as dores, todas as mágoas, todas as tristezas que você está passando, que você está enfrentando. Se você está sofrendo, né, hoje em dia está tão comum as pessoas terem ansiedade, ter depressão, ter tantos outros tipos de doença. Mas eu paro e me pergunto, né? Eu não sei, eu não tô aqui para julgar, eu não tô aqui para ficar falando, né, qualquer coisa. Mas uma coisa que eu pergunto, uma dúvida que eu tenho: será que essas pessoas estão buscando a Deus? Será que essas pessoas, né, estão em oração? Porque a gente precisa estar em oração constantemente, a gente precisa buscar a Deus todos os dias, independente de como estivermos. Porque muitas das vezes a gente lembra de Deus só na hora das dificuldades, nas doenças, nas tristezas. A gente lembra de Deus, mas na hora que a gente está na alegria, na hora que está dando tudo certo, na hora que está todo mundo bem, será que a gente está lembrando de agradecer a Deus por isso? Será que a gente agradece a Deus por isso? Eu estou procurando fazer isso todos os dias. Eu, meu marido, a gente procura agradecer, né, por tudo que Deus fez e por que está fazendo em nossa vida. Porque a gente tem que ser grato, a gente tem que agradecer a Deus, porque é Deus que providencia isso para nossa vida. Deus não quer ver ninguém sofrendo, não quer ninguém doente. E certas coisas às vezes acontecem pelas nossas escolhas. Às vezes a gente escolheu aquele caminho, às vezes a gente escolheu fazer isso. E por isso que às vezes hoje a gente está passando o que está. Mas saiba de uma coisa, ainda dá tempo de fazer a diferença, ainda dá tempo de querer mudar a sua vida, de querer mudar o seu destino, o seu rumo, mas, claro, com Deus, né? Com Deus, nas orações, buscando a Deus, buscando a santidade, buscando querer ser melhor a cada dia. A cada dia a gente tem que buscar a querer ser melhor, e eu busco isso, né? Cada dia querendo buscar ser melhor. Não melhor para me destacar dos outros, destacar de outras pessoas, não. Mas sendo melhor aqui, tipo, melhor mãe, né? Poder dar o melhor para meus filhos, dar aquele carinho, amor, atenção, agir com paciência, a ensinar com paciência, que hoje em dia às vezes é tão difícil, né? A paciência, é difícil a gente ter paciência. Mas muitas coisas vêm assim, às vezes, pra gente ser testada, né? Que eu ainda, às vezes, eu rezo e peço para Deus, nossa, me dê paciência. Só que vem alguma coisa ali para testar a paciência mesmo. E é nessa hora que tá ali a aprovação, se realmente eu vou ser paciente. Eu busco também ser uma esposa melhor para o meu marido, né? A dar atenção, o carinho, a poder ouvi-lo, né? Que às vezes ele só precisa que a gente ouça, a gente não quer ouvir, às vezes a gente não quer escutar, mas eu dou ali aquela atenção, aquele carinho, né? Aquele apoio que ele precisa, que ele necessita. E sabe de uma coisa? E falando sobre isso, uma coisa que eu percebi que tá mudando, que tá me ajudando também,
e ajudando não só eu, mas acho que acredito ajudando assim meus filhos, meu marido. E uma coisa que antes eu não prestava muita atenção, às vezes é um detalhe mínimo, mas sabe uma coisa que me fez prestar atenção? É que às vezes assim, meu filho, né, a Maria mesmo, vou dar o exemplo aqui da Maria. A Maria, ela, às vezes ela gosta muito de falar quando ela chega da escola, quando ela vem às vezes da escola, né, a gente vem vindo no caminho, quando ela chega, às vezes quando a gente tá sentado reunindo na mesa, ela começa a falar da escola, da historinha, as coisas. E antes, eu não prestava às vezes muita atenção, ela estava ali falando, mas eu não sabia nem o que ela estava falando, sabe? A cabeça, assim, da minha, né, meus pensamentos estavam em outras coisas, em que eu tinha que fazer, o que eu tinha, isso, aquilo, sabe? Tava, né, ela ali falando, ela ali do meu lado, falando, e eu não tava nem prestando, às vezes eu só, é, sabe quando você, a pessoa tá falando com você, você, mas às vezes você nem sabe o que a pessoa tá falando, você nem tá prestando atenção, você tá com o pensamento em outro lugar. E eu comecei a observar isso, tanto ela como meu marido, como meu filho. Então, assim, procurei dar mais atenção a isso e vejo que isso tudo está sendo transformado pelo esse amor de Deus, né? Porque Deus está me ensinando isso, a manter o silêncio, manter a calma, a paciência, a prestar mais atenção nas pessoas que estão ao meu redor. E isso está me deixando muito feliz. Isso está me fortalecendo a cada dia. Hoje eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que o que eu tenha falado aqui sirva, né, de alguma forma que faça diferença para você que está aí assistindo. Espero que faça diferença na sua vida, que mude também a sua vida, se é isso que você está buscando, se você busca uma vida renovada, uma vida de esperança, uma vida de amor, uma vida melhor. E lembre-se, você só vai conseguir essa mudança se você buscar a Deus, se você buscar ter essa intimidade com Deus. Porque, só para finalizar, não quero falar muito mais, mas é isso. Eu quero dizer que não está mudando só a minha vida, mas a vida de toda a minha família, assim como do meu marido, dos meus filhos, né? Isso vai acontecendo ali, como eu sempre digo e falo aqui para vocês, dia após dia vai acontecendo essas mudanças. E mudanças são bem-vindas quando é para melhorar. É isso então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.